Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos abordar um assunto, um tema cujo título pode soar ainda um tanto estranho nos estudos de gestão de pessoas, mas que tem ali o seu propósito, tem o seu fundamento, inclusive quanto o próprio termo. Vamos começar a falar sobre a gestão da ambiência. E aí, se você analisar essa palavrinha, ambiência, é exatamente como nós estamos convivendo num determinado ambiente, A convivência naquele espaço, a convivência com os elementos que compõem aquele ambiente e, logicamente, que estamos falando do ambiente de trabalho, o ambiente corporativo, como nós conseguimos perceber, representar o contexto aqui onde as nossas operações, onde o nosso trabalho precisa ser desenvolvido, precisa acontecer pensando exatamente no que vai representar o contexto dessa nossa organização. Então, essa relação com os elementos do meio, como que o meio social ali específico de uma organização, o que são esses fatores externos, que possam vir influenciar sobre a moral, até mesmo, as emoções de um funcionário, vão representar, logicamente, fatores que devem sim ser considerados pela área de gestão de pessoas, justamente porque isso vai ter impacto sobre a produtividade. Basta você pensar, se você, por exemplo, estiver num ambiente onde você perceba que ali existe um certo clima de hostilidade, você não está se sentindo bem naquele lugar, logicamente a sua manifestação mais imediata vai ser querer sair o quanto antes daquele local. Você não vai querer permanecer num lugar onde você não se sente bem. Isso, naturalmente e logicamente, também acontece nas organizações. Nem todo mundo vai querer continuar presente, se mantendo ali em um lugar onde não se sinta bem. Portanto, a gestão da ambiência implica em analisar, considerar justamente o clima organizacional. E esse é um conceito estratégico, Quando nós falamos de clima, perceba, é até mesmo como uma metáfora aí com as previsões meteorológicas, Quando a gente fala de clima, nós estamos falando daquelas circunstâncias, daquelas condições que não se mantêm estáticas. De uma hora para outra, aquele dia que estava super ensolarado, bonito, de repente ele pode ficar nublado, nebuloso. Isso é uma metáfora do que pode acontecer também no ambiente de trabalho. Eu posso achar que as coisas estão em um determinado nível, que as harmonias entre as pessoas aqui estejam sendo representadas dessa maneira que eu consigo perceber, mas de repente algum evento, algum estranhamento possa surgir, possa inevitavelmente acontecer ali, e isso vai afetar aquele clima, Essa sensação de possível prazer ou de uma tentativa de rejeição. Não quero continuar aqui porque esse clima ficou pesado, Então, isso vem representar justamente uma ideia que a gente precisa sempre ter em mente quando falamos de clima organizacional. O clima, ele não se mantém constante. E dependendo da intensidade de como são vividas ali as relações entre os colegas de trabalho, a gente pode até mesmo ter todas as estações do ano em um mesmo dia de trabalho. Então a gente pode perceber diversas alterações em um mesmo momento, Vai depender unicamente de como que as pessoas estejam convivendo naquele ambiente, naquele local de trabalho. E é imprescindível que os gestores tenham consideração sobre o clima, justamente porque a gente precisa entender os fatores que vão afetar, na nossa sociedade contemporânea, como que as pessoas vão conseguir ter boa convivência, boas interações ali num determinado ambiente de trabalho. Nós sabemos que isso vai afetar a produtividade, as pessoas não vão querer permanecer no local onde elas não se sintam bem acolhidas. O papel do clima, na consecução dos objetivos organizacionais é um outro aspecto determinante. Se eu vejo ali que um clima favorável me faz me sentir bem, me garante que eu esteja satisfeito de continuar naquele lugar, logicamente que essa satisfação vai ter ali uma influência sobre a minha produtividade. Se eu estou insatisfeito, eu consigo me suportar por um determinado período naquele ambiente que eu não estou tão feliz, não estou tão satisfeito, mas a minha tendência, até mesmo uma condição física, é de buscar um lugar que seja menos inóspito para mim. Então, a gente tem essa analogia também na prática de gestão de pessoas. Os funcionários, quando não estão satisfeitos no local onde eles trabalham, a tendência mais previsível é de que eles vão buscar outros contextos onde eles possam se sentir mais valorizados e, logicamente, mais satisfeitos de fazerem parte ali daquele local de trabalho. Então, o clima vai afetar
o comprometimento, a produtividade e, consequentemente, a maneira como os objetivos da organização são efetivamente alcançados. Existem também dimensões do clima organizacional. A gente pode identificar fatores que vão afetar essas percepções, aproveitando aqui uma outra ideia que você precisa ter claro para compreender o que é o clima organizacional. Se a gente fala cultura organizacional, cultura vai ser o conjunto de comportamentos, e os comportamentos eu consigo perceber na maneira como as pessoas agem naquele espaço, naquele contexto. O clima, por sua vez, vai ser o conjunto de percepções, como que os funcionários de uma mesma organização estejam percebendo os elementos aqui desse contexto, estejam percebendo as suas interações nesse contexto onde o trabalho é realizado. E, logicamente, que as percepções podem se mudar de uma hora para outra, dependendo dos eventos que aconteçam ali. O comportamento, não. O comportamento é mais difícil de mudar. Pode até fazer uma breve reflexão aí na sua vida, né? Quantas pessoas já passaram pela sua história e que você teve ali uma intenção, né, de tentar mudar o comportamento daquela pessoa e viu que não conseguiu, né? Lógico, mudar comportamento não é uma condição fácil, muito menos instantânea, né? Isso requer progressão, análise, né? Muito tempo ali, fazendo trabalhinho de formiga. Mudar comportamento é possível, mas vai ser muito demorado. Justamente por isso, cultura de uma organização, eu até consigo mudar, mas depois de muitas e muitas transformações pequenas para garantir uma mudança mais significativa. Já o clima, não. Se eu estou percebendo as circunstâncias que estão sendo vividas e de repente acontece algum episódio inesperado, a simples ocorrência desse episódio pode ser suficiente para mudar a percepção de todos que estavam ali naquele local de trabalho. Então, o clima pode se modificar de uma hora para outra, diferente de cultura. Então, a gente tem aí alguns fatores que vão afetar o que a gente possa perceber em relação ao local onde nós trabalhamos. Clima e cultura são conceitos complementares, mas que não podem ser confundidos, a exemplo do que eu acabei de falar aqui. Eu ainda vou explorar isso no próximo vídeo. E a gente tem consequências do clima organizacional, especialmente, né, quando nós consideramos que o clima vai revelar se os funcionários estão satisfeitos ou insatisfeitos no local onde eles trabalham. Se eu tenho funcionários satisfeitos porque estão percebendo o clima favorável, é prazeroso estar aqui onde eu trabalho, é prazeroso vir aqui todos os dias, logicamente que isso vai impactar, vai promover uma maior produtividade. Mas, se eu me sinto insatisfeito, a tendência natural é esquivar, evitar até mesmo de continuar presente naquele local de trabalho. A insatisfação que vai ser revelada pela percepção negativa do clima organizacional pode acabar induzindo, né, a turnover, a absenteísmo. Eu posso ter funcionários que não querem continuar trabalhando naquela organização, ou posso ter funcionários que começam a criar N motivos para faltar o local de trabalho, justamente porque se o clima estiver intensamente negativo, é extremamente difícil continuar presente naquele local que eu identifico como um local inóspito para mim. E, para isso, é imprescindível que os gestores saibam como conhecer o clima organizacional. Para isso, a gente tem condições de mensurar como que os funcionários estejam percebendo o local onde eles trabalham, e essa mensuração pode ser plausível com a aplicação de questionários, né, como uma coleta de dados que vai consolidar, vai representar aí o desenvolvimento de uma pesquisa de clima organizacional. Quando eu faço uma pesquisa de clima, eu tenho tanto essa condição de compreender, conseguir identificar qual é o nível de satisfação que nós identificamos nesse momento, lembrando que o clima pode mudar de uma hora para outra, então nós estamos especificando o que esteja acontecendo naquele momento que eu estou realizando especificamente aquela pesquisa. E mais ainda, com uma pesquisa de clima organizacional, eu também consigo identificar quais são os principais fatores, quais são as condições que realmente determinam, que realmente garantem a promoção do bem-estar, do prazer, da satisfação dos nossos funcionários de continuarem trabalhando aqui com a gente. Se eu consigo, numa pesquisa de clima, identificar aquilo que vai gerar esse prazer, logicamente, eu também vou conseguir identificar aquilo que gera ou possa estar sinalizando um risco de insatisfação ou desmotivação geral dos meus funcionários. Portanto, um problema que eu, gestor, preciso resolver. Então, a gente tem todo esse conteúdo, né, toda essa relevância para estudar o clima organizacional, o ambiente de trabalho. E quando nós falamos de ambiente de trabalho, a gente precisa ter a compreensão dessas dimensões, né?
A minha empresa existe ali num determinado local. Então imagina que eu tenho meu galpãozinho, né? Eu estou olhando de dentro da minha empresa, as condições que estão acontecendo aqui, por exemplo, na minha fábrica. Nós sabemos, né, que essa empresa, eu sou um funcionário que estou ali dentro trabalhando, essa empresa existe no tempo e no espaço. Então, se eu estou aqui dentro, né, as condições que eu vivo dentro desse meu espaço de trabalho é o que nós vamos identificar como um ambiente interno. Mas essa minha empresa, ela existe ali em uma determinada sociedade. Nós temos aqui o mercado para o qual nós entregamos os nossos produtos, os nossos serviços que nós geramos, que eu posso compreendê-lo, classificá-lo como o microambiente, ou então, né, um ambiente específico, o ambiente operacional, porque é onde nós realizamos o nosso trabalho, é onde nós entregamos, disponibilizamos ali tudo que seja resultado do nosso trabalho, dos nossos produtos, os nossos serviços. E, logicamente, que a nossa organização também existe, né, em toda uma sociedade maior, existe aí em todo um contexto. Não é uma empresa unicamente, até mesmo empresas virtuais, elas existem num determinado contexto, elas existem num determinado momento, numa determinada região, numa determinada localidade, né? Até mesmo quando a gente tem ali toda essa projeção de até onde a minha empresa pode atuar. Então, quando eu considero que essa minha empresa existe num espaço maior, além do seu espaço, do seu ambiente microambiente, do seu ambiente operacional, a gente tem aqui a compreensão do macroambiente. Tudo isso que existe lá fora, que de algum modo influencia, né, na existência, no funcionamento, na continuidade aqui da minha organização e que eu, gestor, preciso considerar. Então, quando a gente fala de ambiente organizacional, eu tenho essas três principais dimensões. O ambiente interno, que é onde eu consigo identificar, perceber como que os funcionários estão estabelecendo suas interações, estão convivendo uns com os outros, estão recebendo orientações dos gestores. Eu identifico o microambiente, que é exatamente onde a minha empresa está sediada, né? E nós precisamos ter relação com vários elementos, vários atores dessa sociedade, e tudo aquilo que nós, gestores, conseguimos controlar, né, são elementos do nosso microambiente, aquilo que está lá fora, mas que de algum modo influencia no nosso funcionamento, e eu tenho condição de controlar os seus efeitos, mas também temos consideração aí com o macroambiente. Tudo que existe lá fora, não necessariamente apenas do que esteja mais distante, tá? Não pense nessa condição microambiente, o que está mais perto, macroambiente, o que está mais afastado, mais distante. Não. Macroambiente é tudo que existe lá fora, que pode até mesmo ser o meu vizinho, mas que vai me representar alguma condição que eu, gestor, não consigo controlar. Então, a gente pode desmembrar esse entendimento da seguinte maneira. Um ambiente geral ou macroambiente, né, tudo aquilo que existe lá fora, é a camada desse ambiente externo que afeta a organização indiretamente, né? Como, por exemplo, características da população, né? Como que eu estou ali vendo algumas características específicas, objetivas, como, por exemplo, faixa etária, escolaridade do nosso público, condições econômicas, como que está o poder aquisitivo da nossa população para continuar adquirindo os nossos produtos, os nossos serviços, novas tecnologias, novos conhecimentos que são desenvolvidos nesse espaço e até mesmo, né, condições relativas à natureza, né, condições ecológicas, ou até mesmo o comportamento das pessoas lá fora. Chama atenção aqui pelo seguinte: se nós estamos falando já de cultura e clima organizacional, é claro que esses fatores externos macroambientais, que nós, gestores, não vamos ter condições de controlar, vão afetar, de certo modo, como que nós vamos formar a nossa cultura organizacional. Lembrando, cultura é como nós representamos a maneira como os nossos funcionários se comportam. Dependendo da localidade onde a nossa empresa esteja erguida, né, onde ela exista, dependendo, né, da influência da cultura local, a gente já pode fazer algumas estimativas, né, de que essa maneira padrão das pessoas se comportarem por áreas geográficas, por estados, por cidades, né, pelo tipo de cidade onde aquela empresa exista, vai, de certo modo, influenciar, sim, como que as pessoas como que os nossos funcionários vão se comportar aqui dentro. Eu não tenho como mudar aquela cultura lá fora, mas eu tenho condições de compreender os seus efeitos sobre a nossa cultura aqui dentro e, mais ainda, existe essa influência, mas isso não quer dizer
que a cultura da nossa organização vai ser exatamente um espelho, vai ser unicamente moldada por essas condições externas. Existe uma influência, mas a nossa cultura, o nosso jeito de ser, vai ser formado pela própria condição como os nossos funcionários vivem aqui na nossa organização. Como que eles estabelecem as suas interações, as suas convivências ao longo da história que desenvolvem aqui dentro, na nossa organização. Então, cada organização, cada empresa vai ter sua própria cultura. E, logicamente, se a gente tem essa influência sobre a nossa cultura organizacional, os fatores que vão acontecer lá fora, como decisões econômicas, decisões de governo, ou até mesmo algum evento social, alguma mudança na cultura de uma população, ou até mesmo alguma condição, como um exemplo, uma nova doença que possa surgir em decorrência dos fatores naturais, dos fatores ecológicos, isso vai afetar também a emoção dos nossos funcionários, de tal forma que isso possa já nos induzir algumas estimativas sobre como que os funcionários vão se perceber nesse ambiente aqui da nossa organização. Então, esses fatores macroambientais também vão influenciar no nosso clima. Além da dimensão macroambiental, a gente também tem em consideração aí ao ambiente específico ou ambiente operacional. Chamamos de operacional porque é exatamente onde a minha organização realiza as suas operações, mas eu também posso entender aqui como o microambiente, fatores microambientais, Vai ser um ambiente mais próximo, mais imediato da organização, lembrando que esse caráter de proximidade não é apenas da proximidade física, mas proximidade porque eu consigo acompanhar os fatos que estão acontecendo ali de uma maneira de ter maior controle, inclusive sei como acompanhar, monitorar e controlar os efeitos desses fatos que estão acontecendo lá fora, E inclui aí os segmentos que conduzem transações, como que a gente estabelece relações de compra e venda com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, que são frequentes com a organização e que influenciam diretamente a maneira como nós desenvolvemos as nossas operações e temos o nosso desempenho. Isso inclui fornecedores, clientes, concorrentes, agências reguladoras, o próprio mercado de trabalho. E é especial destaque nisso. Bom, eu sei que o que vai ser entregue pelos meus fornecedores vai garantir o funcionamento da minha organização, até mesmo em termos materiais. Eu sei que a maneira como nós identificamos o perfil do nosso público atendido vai determinar os nossos valores, como que nós devemos nos comportar para melhor atender às expectativas desse nosso público consumidor, dos nossos clientes. Agora, para a área de gestão de pessoas, um fator microambiental de significativo impacto é quando nós estamos reconhecendo, tendo domínio sobre como esteja se caracterizando o mercado de trabalho e também o mercado de recursos humanos. Só para complementar um pouco isso, quando nós falamos mercado de trabalho, nós estamos falando especificamente quantas oportunidades de emprego estejam sendo oferecidas ali naquele território, naquela região. Se eu identifico que nós temos um mercado de trabalho fortemente aquecido, existe ali oferta, mercado de trabalho em oferta, existem muitas oportunidades de emprego, eu sei, já posso ter uma estimativa de que vai ser um pouco mais difícil contratar os melhores profissionais que estejam disponíveis, porque os profissionais que estão ali desempregados nesse contexto podem contar com essa condição favorável para eles. Está tendo oferta, alta oferta de empregos, mercado de trabalho em oferta. Agora, quando nós estamos nos referindo especificamente ao mercado de recursos humanos, isso já não é em relação à quantidade de emprego que está sendo oferecida naquele território, mas sim a quantidade de profissionais qualificados, formados, que estão disponíveis nesse contexto externo. Então, se eu tenho um mercado de recursos humanos em oferta, quer dizer que nós temos muitos profissionais que estão buscando alternativas, propostas, oportunidades de emprego. Temos muitos profissionais que estão disponíveis nesse mercado. Então, mercado de trabalho em oferta quer dizer que estamos oferecendo muitos empregos naquele território. Mercado de trabalho em procura, justamente porque estamos procurando, está faltando emprego para as pessoas que estão aqui disponíveis nessa sociedade. Mercado de recursos humanos em oferta quer dizer que nós temos muitos profissionais que estão à procura de emprego, estão ali disponíveis, representando a mão de obra disponível para trabalhar. Mercado de recursos humanos em procura quer dizer que nós não vamos conseguir
encontrar alguns perfis profissionais, porque estão faltando profissionais disponíveis nesse mercado. Isso é uma condição que vai afetar o planejamento da área de gestão de pessoas, logicamente, né? E que também pode ter aí uma repercussão sobre o clima organizacional, sobre o comportamento dos nossos funcionários. Porque se nós estivermos vivendo, né, ali em uma cidade, em um contexto onde a gente tenha poucos empregos e muitos profissionais que estejam competindo por poucas oportunidades de emprego, a gente já tem uma indução de determinados comportamentos que os profissionais venham a representar aqui na nossa organização. Serão mais cautelosos, vão ser pessoas que vão se comprometer mais, justamente porque conseguiram conquistar uma oportunidade de emprego, não querem perder esse emprego, porque sabem que depois vai ser difícil conquistar uma outra oportunidade. O oposto também pode afetar, né? Se a gente tem muita oferta de emprego e poucos profissionais qualificados, os profissionais, já pode ter uma estimativa de que os profissionais vão entrar nas empresas exercendo um pouco mais de autonomia. Olha, eu estou trabalhando aqui hoje, mas eu não tenho essa única alternativa de emprego, né? Então eu não preciso me comprometer tanto, eu me garanto, eu vou conseguir explorar outras oportunidades, e isso pode acabar representando um comportamento coletivo de alguns funcionários que estejam trabalhando ali na organização. Então perceba, né, que eu, gestor, posso acompanhar, monitorar e ter o controle sobre essas condições microambientais. Agora, para a gente conseguir compreender melhor ainda o clima organizacional e a cultura organizacional, logicamente nós estamos especificando no ambiente interno, aquilo que vai ser próprio e exclusivo de cada organização. É um ambiente onde atua a liderança gerencial, né? Como que eu vou influenciar, dar o direcionamento, orientar os meus funcionários sobre como que eles deverão se comportar. Portanto, o ambiente interno incorpora a cultura da organização, os comportamentos que são representativos dos nossos funcionários, a tecnologia, como que eu estou orientando a minha gestão, como que eu estou conduzindo ali a minha produção, a estrutura organizacional, a distribuição dos cargos, das responsabilidades e até mesmo as instalações físicas para que o trabalho possa ser realizado aqui na minha organização. Então, perceba que o ambiente interno é de total domínio, né? Totalmente submisso ali, sujeito ao controle dos gestores, né? E, uma vez que os gestores precisam trabalhar com outras pessoas, é imprescindível que eles tenham pleno conhecimento de como que esteja o nível de satisfação desses funcionários, né? Como que esteja ali a percepção das suas relações com esse ambiente, como que esteja o clima da organização para garantir desempenhos estratégicos, desempenhos promissores. Justamente por isso, nós falamos então da gestão da ambiência. Eu tenho que analisar o que desse macroambiente vem afetar o funcionamento, né, a continuidade da minha organização, como que o microambiente também afeta o nosso desempenho e, mais ainda, ter total atenção sobre as condições que estejam acontecendo aqui no nosso próprio cenário, no nosso contexto interno. Inclusive, como que nós estejamos percebendo o clima, conforme sentido, conforme compartilhado aqui nas percepções assumidas pelos nossos funcionários. Eu espero que essa breve contextualização, né, da gestão da ambiência tenha ficado clara aí para os seus estudos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.